os anos, o Tribunal de Contas do Distrito Federal faz um exame nas contas do governo do DF para entender como o dinheiro público foi usado. O TCDF verifica tudo que o governo fez no ano anterior. Se planejou bem, se gastou com responsabilidade, se cumpriu o orçamento, se investiu o mínimo obrigatório em áreas como saúde e educação e se as ações realmente melhoraram a vida da população. No tribunal, essa análise é feita pela Secretaria de Macroavaliação da Gestão Pública. E as contas de 2024 estão sob a relatoria da desembargadora de contas, Anilceia Machado. Imagine que o governo do Distrito Federal funciona como uma grande casa. Todo ano ele faz um planejamento de quanto dinheiro deve entrar e quanto vai gastar. Em 2024, foram previstos 61,1 bilhões de reais para o orçamento do DF. O total efetivamente arrecadado foi de 63,1 bilhões, enquanto as despesas realizadas alcançaram 64,7 bilhões. Isso quer dizer que o GDF ficou no vermelho, com déficit de 1 bilhão e 600 milhões de reais. O TCDF confere as contas para ver se todo o dinheiro público foi usado com eficiência e de acordo com a lei. Em comparação com 2023, a arrecadação aumentou 4,9%. Por outro lado, a realização de despesas subiu 12%. Em 2024, o governo do Distrito Federal recebeu 23,4 bilhões de reais do FCDF, Fundo Constitucional do Distrito Federal. Esse fundo é repassado pela União para garantir serviços essenciais, como segurança pública, saúde e educação. Esse valor foi 1,6% maior do que em 2023, quando o repasse foi de 23 bilhões. O FCDF custeou 7,8 bilhões das despesas com saúde, 4,4 bilhões com educação e 11,1 bilhões com segurança pública. Aliás, em 2024, quase 60% dos gastos do DF foram para custear o pagamento de pessoal e encargos sociais, o que representou 36,6 bilhões de reais. Em comparação com 2023, houve um aumento de 10,7% com esse tipo de despesa. Do total de gastos com pessoal, 17,3 bilhões de reais foram para pagamento de servidores ativos e 15,5 bilhões para inativos. Quando a gente fala em aposentados e pensionistas do serviço público, a situação é de atenção. Em 2024, o sistema de previdência do DF fechou no vermelho, com um déficit de 4,6 bilhões de reais. E a previsão é que esse resultado negativo piore, alcançando 10,2 bilhões em 2041. Ainda assim, as despesas com pessoal do Poder Executivo representaram 39,57% da receita corrente líquida. Na prática, isso quer dizer que esses gastos ficaram dentro dos limites da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. A proporção de cargos em comissão também atendeu à previsão legal. Mais de 50% foram ocupados por servidores concursados. Já o indicador da poupança corrente acendeu um alerta nas contas do DF. As despesas cresceram mais rápido que as receitas. Assim, o governo ultrapassou o limite estabelecido na Constituição, que prevê a aplicação de mecanismos de ajuste fiscal quando os gastos correntes ultrapassam 95% da receita no período de 12 meses. Em 2024, o DF chegou a 98%. Por isso, o TCDF emitiu a certidão de regularidade fiscal com ressalva, indicando o descumprimento e a necessidade de ajustes. Em 2024, o dinheiro arrecadado com impostos, taxas e contribuições de melhorias representou 22 bilhões de reais, isto é, 2 bilhões e 800 milhões de reais a mais que em 2023. Por outro lado, o governo do DF renunciou a quase 10 bilhões de reais. As chamadas renúncias fiscais foram equivalentes a quase metade dos impostos arrecadados. Em 2024, as contas do DF mostraram dois cenários diferentes. Primeiro, o resultado primário, que compara receitas e despesas sem contar os juros da dívida. Nesse caso, houve déficit de 749,2 milhões.
Por outro lado, o resultado nominal, que considera todas as receitas e despesas, incluindo juros, ficou positivo, com superávit de 2,9 bilhões. No ano, o valor previsto para as receitas de capital, que é o dinheiro obtido por meio de empréstimos ou venda de bens públicos, era de 2 bilhões de reais. Mas no fim do exercício, essas receitas ficaram em 318,3 milhões, 16% do valor previsto. Foi o menor índice de realização nos últimos 4 anos. O orçamento de investimento reúne os gastos das empresas controladas direta ou indiretamente pelo DF, que não são abrangidas pelos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Em 2024, essas despesas totalizaram 758,9 milhões de reais, 34,7% da dotação disponibilizada para o exercício. O governo só pode gastar dinheiro público quando existe um contrato válido, salvo raras exceções previstas em lei. Mas apesar da exigência legal, o GDF segue realizando despesas sem a devida cobertura contratual. É como se no orçamento de uma casa, um serviço fosse contratado somente de boca. Depois de uma redução em 2023, os gastos sem contrato voltaram a subir em 2024. Essas despesas sem cobertura contratual saltaram de 145,4 milhões para 629,8 milhões de reais. Entre as áreas que mais gastaram sem contrato em 2024 estão a educação, com 370,1 milhões, e a saúde, com 255,1 milhões de reais. Esse aumento expressivo aconteceu principalmente porque foram retomadas contratações sem cobertura contratual para serviços de vigilância e limpeza. Ao longo de 2024, foram gastos 342,5 milhões de reais com publicidade e propaganda. As principais despesas foram com campanhas exibidas na televisão e anúncios na internet. No orçamento de uma família, é preciso deixar dinheiro reservado para pagar o básico, como saúde e alimentação. Assim também é em um governo, que é obrigado, por lei, a aplicar o mínimo em áreas essenciais. Em 2024, o GDF cumpriu os limites mínimos de aplicação de recursos em saúde e educação. Em ações e serviços públicos de saúde, deveriam ser aplicados 3,4 bilhões em 2024. O GDF entregou um pouco mais, 3,5 bilhões de reais. Em 2024, foram gastos 6,6 bilhões de reais em manutenção e desenvolvimento do ensino, valor acima do limite definido pela legislação vigente. O governo do Distrito Federal aplicou 3 bilhões de reais no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação do DF, um pouco menos que os 3,3 bilhões de reais arrecadados para o Fundeb naquele ano. A lei permite que até 10% dos recursos sejam usados no início do ano seguinte. Por isso, o TCDF reconheceu que o mínimo obrigatório foi cumprido. No entanto, os 294,4 milhões de reais que não foram utilizados em 2024 deverão obrigatoriamente ser aplicados em 2025. Em 2024, o GDF deveria empregar 126,4 milhões na FAPE-DF, a Fundação de Apoio à Pesquisa. Mas, ao final do ano, foram aplicados 122,4 milhões. O Fundo de Apoio à Cultura também não usou todo o dinheiro disponível em 2024. Dos 143 milhões previstos para o FAC, 119,8 milhões foram aplicados, valor que ficou 35 milhões de reais acima do mínimo exigido por lei. Mesmo assim, durante o ano, houve bloqueios temporários nos recursos do Fundo de Apoio à Cultura, o que não é permitido pela legislação, já que esse dinheiro não pode ser contingenciado ou remanejado. O GDF também deveria gastar 46,3 milhões de reais no Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente,
Mas em 2024, foi aplicado menos da metade do mínimo exigido, 19,7 milhões. A fiscalização do TCDF mostrou que muitos fundos especiais do Distrito Federal continuam sem usar boa parte do dinheiro disponível. Em 2024, 20 dos 37 fundos também aplicaram menos da metade do orçamento previsto. E 4 fundos sequer realizaram despesas: o dos direitos do idoso, o de habitação de interesse social, o de fomento à indústria do turismo e o de apoio à pesquisa. A dívida ativa corresponde ao montante que o governo tem a receber, com os impostos não recolhidos dentro do prazo. Em 2024, esse saldo alcançou um montante de 44,1 bilhões de reais, representando 43,8% do patrimônio público do DF. Um aumento de 6,2% em relação a 2023, o que equivaleu a 2,6 bilhões de reais a mais. Já a dívida pública são os compromissos financeiros assumidos pelo governo do DF, gerando obrigações de pagamento. Em 2024, esses compromissos atingiram o valor de 16,1 bilhões de reais, uma redução de 9%, ou 1 bilhão e 600 milhões de reais em relação a 2023. A redução da dívida não aconteceu necessariamente porque o governo pagou o que devia. O que houve foi uma correção do saldo de precatórios, devido a inconsistências no sistema de registros da PGDF. O GDF seguiu o plano de pagamentos relativo ao ano. A dívida bruta dos precatórios era de aproximadamente 5,5 bilhões de reais. Desse valor, quase 600 milhões de reais deveriam e foram pagos em 2024. Em relação ao endividamento, o GDF cumpriu todos os limites definidos pelo Senado Federal. Em 2024, o Tribunal de Contas do Distrito Federal analisou as demonstrações contábeis do GDF para avaliar sua situação patrimonial, financeira e o desempenho da gestão. O balanço patrimonial, principal demonstrativo contábil, funciona como uma fotografia das finanças do DF em determinado momento, mostrando o que o governo possui, os ativos, e o que deve, os passivos. Após a auditoria financeira, o TCDF concluiu que as contas não refletiam adequadamente a posição patrimonial do governo. Entre as falhas apontadas, destacou-se uma distorção de 106,3 bilhões de reais no imobilizado, que é o conjunto de bens duradouros, como imóveis, terrenos, máquinas e equipamentos. Essa distorção foi causada pela falta de reavaliação dos valores dos bens registrados no sistema patrimonial do GDF. Mesmo assim, o tribunal avaliou que a sustentabilidade fiscal do DF em 2024 foi positiva. Por outro lado, identificou riscos fiscais relevantes, que, se não forem acompanhados de perto, podem comprometer a solidez das contas públicas nos próximos anos. Entre eles estão a falta de transparência nas renúncias de receitas, a alta dependência do Fundo Constitucional, o resultado primário deficitário e o saldo negativo de caixa em recursos não vinculados. As áreas responsáveis pela maior parcela dos gastos do Distrito Federal em 2024 foram saúde, segurança e educação. Juntas consumiram quase 60% dos recursos, ou seja, 38,5 bilhões de reais. Na saúde foram gastos 13 bilhões de reais em 2024. Apesar de ter concentrado o maior volume de despesas do ano, a avaliação geral do desempenho ficou abaixo do esperado. Mais da metade dos indicadores do eixo não atingiram os resultados, refletindo desafios e dificuldades enfrentados pela saúde pública distrital. Entre eles estão a necessidade de reestruturação da logística de armazenamento e de distribuição de medicamentos, de ampliação da cobertura da atenção primária, de garantia de regulação das filas para todos os procedimentos de média e alta complexidade, adequação da infraestrutura das unidades de atendimento para a garantia da qualidade do serviço ofertado e informatização dos processos de gestão da saúde. Já na educação foram gastos 12,6 bilhões de reais. Apesar de estarem abaixo das metas definidas, alguns indicadores melhoraram.
São exemplos o aumento na taxa de aprovação no ensino médio e o avanço nas matrículas na modalidade Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Por outro lado, a fiscalização do TCDF revelou que os resultados dos indicadores do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ficaram abaixo do esperado, principalmente em relação à qualidade da aprendizagem e ao desenvolvimento educacional mais amplo. Na segurança foram empregados 12,9 bilhões de reais, dos quais 11,1 bilhões foram financiados pelo FCDF. Em 2024, foram evidenciados avanços significativos na área, como a redução dos crimes letais, dos crimes contra o patrimônio e dos feminicídios, além de queda nos óbitos de trânsito. Mas a superlotação carcerária e a reposição de efetivos das corporações ainda enfrentam desafios. Em 2024, o DF investiu 8 bilhões de reais no eixo de desenvolvimento territorial, que engloba áreas como mobilidade urbana, infraestrutura, capital cultural, esporte e lazer, territórios, cidades e comunidades sustentáveis. Os resultados mostram avanços, como mais áreas regularizadas, ampliação das ciclovias e aumento de eventos culturais. Mesmo assim, ainda há desafios importantes, como modernizar a regularização fundiária, reduzir o déficit habitacional e fortalecer o transporte público. Em 2024, o eixo de gestão e estratégia teve 5,4 bilhões de reais em despesas. Eles foram aplicados em ações de gestão pública, controle externo e atividades do Legislativo. A maioria dos indicadores atingiu as metas previstas, mostrando avanços na eficiência administrativa, na integridade e no equilíbrio fiscal. Por outro lado, a área de gestão de riscos ainda precisa de mais atenção e envolvimento da alta administração para fortalecer a governança do DF. Em 2024, o eixo de desenvolvimento social executou 2,2 bilhões de reais em ações de proteção e promoção dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade. Esse valor foi 9,7% maior que no ano anterior. Os resultados mostram avanços, como a ampliação dos programas de segurança alimentar, incluindo o cartão Prato Cheio. Mas permanecem desafios importantes, como o baixo ritmo de atualização do Cadastro Único e o índice de crimes contra as mulheres. Em 2024, o eixo de desenvolvimento econômico recebeu 1 bilhão e 100 milhões de reais para estimular o crescimento, gerar empregos e aumentar a renda no DF. Houve avanços na atração de investimentos e até superação da meta para o tempo de abertura de empresas. Por outro lado, os resultados ficaram abaixo do esperado na qualificação profissional, com pouca compatibilidade entre trabalhadores e vagas disponíveis, e na arrecadação do setor turístico, menor que a prevista. No eixo meio ambiente, foram gastos 281,6 milhões de reais em ações de conservação do cerrado, proteção da fauna, qualidade ambiental, gestão de resíduos sólidos e educação ambiental. O TCDF verificou avanços no combate aos maus-tratos a animais, nos programas de educação ambiental e nos acordos de logística reversa, que é o processo de devolver e reaproveitar produtos ou materiais após o uso. Por outro lado, houve dificuldades na produção de mudas do cerrado, nos atendimentos do Hospital Veterinário Público, nas visitas ao zoológico e em processos de licenciamento e monitoramento da água subterrânea. O relatório analítico e parecer prévio sobre as contas do governo de 2024 mostra que o Distrito Federal avançou em diversas áreas em relação a anos anteriores. Ao mesmo tempo, reforça que ainda há desafios importantes em relação ao planejamento, à execução e ao monitoramento das políticas públicas adotadas pelo governo.